Gente, olá, tudo bem com vocês que está assistindo o meu canal? Seguinte, hoje eu quero trazer um assunto para vocês muito interessante, muito importante para aqueles que estudam as Escrituras, a Palavra de Deus, certo? Eu tenho observado que muita gente tem se colocado para ministrar a Palavra de Deus despreparadamente, e muitos deles até não estudam a Palavra de Deus como deve ser e não pesquisam como é para ser, certo? O assunto que eu quero trazer para vocês é: onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. Olha só, nós como cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como segmento de fé, certo? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então nós, como igreja, como cristão, nós temos ela como doutrina para nós seguirmos a palavra do Senhor. Então quero falar para vocês sobre este tema: onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. Gente, muitas pessoas têm falado coisas que a Bíblia não diz, e isso tem sido um erro gravíssimo, porque aquele que acrescentar ou diminuir esta palavra, está escrito lá, certo? Você vai ter consequências. Então é importante nós analisarmos a Bíblia Sagrada, porque termos muita cautela naquilo que falamos. Então eu quero trazer alguns exemplos para vocês, você saber os assuntos que muita gente tem se atrevido a falar, o que a Bíblia não fala, o que a Bíblia não diz. É aquele ditado: onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês está baseado no último livro do Novo Testamento, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela vai falar para nós o seguinte, que no livro de Apocalipse, que muitos consideram o livro de Apocalipse como sendo o livro mais difícil de ser entendido. Então, no livro de Apocalipse vai falar sobre as duas testemunhas que vão vir à terra, e muitos têm se atrevido ou têm tido a coragem de dizer que essas duas testemunhas, uma é Moisés e a outra é o profeta Elias. Uns dizem que é Moisés, por quê? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E eles dizem que é Moisés e Elias, por quê? Porque Moisés, ele veio a morrer e o seu corpo desapareceu, ninguém sabe aonde está. E Elias, por quê? Porque Elias não provou da morte, ele foi arrebatado, ele foi transladado para o Senhor numa carruagem, segundo o que, num redemoinho, aliás, segundo o que a Bíblia nos diz no redemoinho. E existem outros que dizem que não é Moisés, é Enoque e Elias, porque Enoque também não provou da morte. Então, se nós analisarmos os textos da Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, o autor do livro, né, que é revelação, que são profecias, que existem mistérios lá, algumas profecias já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não me dá clareza, não me diz com exatidão quem são aquelas duas testemunhas, porém existem pessoas que têm a coragem de dizer que são esses personagens. Uns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque e Elias. Mas eles se baseiam, muitos pregadores hoje se baseiam em livros de homens teólogos e PhD, que aqui eu não vou citar o nome por questão de ética, mas onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. Então, qual é a minha opinião? A minha opinião é que eu digo que nem é Elias e que nem é Enoque e nem que é Moisés, porque a Bíblia não fala quem são essas duas testemunhas, ok? Se você quiser ficar na opinião de Elias, de Moisés e de Enoque, fique à vontade. A minha opinião eu não posso afirmar nenhum desses personagens que são as testemunhas, as duas testemunhas. Segundo exemplo que eu quero passar aqui para vocês, para o vídeo também não ficar tão grande, é que quando o Moisés, o grande líder do povo de Israel, veio a morrer, a Bíblia diz que o corpo dele ninguém sabe aonde está. Até no Novo Testamento é citado a respeito desta referência, mas ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Aí tem alguns estudiosos e pregadores que têm a mania de subir no púlpito e falar o que a Bíblia não fala. Ou seja, dizem que o corpo de Moisés está em um determinado lugar, eles dizem até o lugar
Porém, qual é a minha opinião? Onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. Então, se a Bíblia não diz aonde está o corpo dele, então para que eu vou dizer? Eu vou mentir. Então, não posso dizer nada disso. Terceiro exemplo que eu quero falar para vocês, agora essa é muito impactante porque eu tenho visto e até pregadores recentes têm falado muito isso, e isso é uma mentira que já vem muito antiga, de pregadores antigos e famosos. Cuidado, você pregador novo que está há pouco tempo no ministério da pregação, você que gosta de ouvir muitos pregadores por aí famosos, em fitas, cassete, em DVDs, em CDs, enfim, seja qual o que for. Se você tem ouvido muitos pregadores, cuidado, analise aquilo que está sendo passado e pregado segundo a palavra de Deus. Tome um exemplo, como a Bíblia diz, dos crentes de Bereia, que quando Paulo pregava, eles analisavam a palavra de Deus para saber se aquilo que estava sendo pregado ou ensinado estava correto, certo? Então, o exemplo que eu quero trazer aqui, o terceiro, é quando Jesus morreu, Satanás fez festa no inferno. Aonde é que você encontra essa referência bíblica falando a respeito disso, te afirmando, te assegurando, dizendo que Satanás fez festa quando Jesus morreu? Mentira é essa. A Bíblia vai nos dizer que desde o Antigo Testamento existiam profecias que apontavam para alguém que viria, para o Messias que morreria para salvar o povo, ou seja, para remir os pecados do povo. Se você notar a respeito do tabernáculo, quando os sacerdotes faziam sacrifícios, pegavam o cordeiro e imolava ali para a remissão de pecados, aquilo era uma representação simbólica para aquele que viria. E se nós analisarmos também em Hebreus vai dizer no Novo Testamento que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então nota-se que nós não fomos comprados nem com sangue de bode, nem de carneiro, nem de ovelha, mas sim pelo sangue precioso de Jesus que nós fomos purificados. Observando a respeito disso, os pregadores afirmam que quando Jesus morreu, quando Jesus estava na cruz do Calvário, a qual Mateus, Marcos, Lucas e João vão citar a respeito da crucificação, quando Jesus está na cruz, que quando ele olha para cima ele grita: Pai, a ti entrego o meu espírito e está consumado. Eles dizem que naquele momento Satanás fez festa no inferno porque Jesus havia morrido, e isso é um engano. Por quê? Porque o diabo sabia das profecias que apontava para aquele que iria vir e morrer pelos nossos pecados da humanidade. Qual era a intenção de Satanás? Então, qual é a resposta para isto? É que o desejo do inimigo era fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Como eu posso provar isso? Mateus capítulo 4, quando o evangelista Mateus, ao escrever sobre a tentação de Jesus, ele diz no capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nota-se que o inimigo se apresenta e ele usa de forma da tentação para tentar Jesus, para tentar enganar Jesus, e todos nós sabemos que Jesus venceu na palavra. E nota-se que o inimigo queria, qual era a missão dele? Era fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Então, quando Jesus morreu na cruz, Jesus e consumou toda a obra que ele vinha fazer, na verdade ele estava cumprindo a missão que ele veio fazer. Então o diabo não queria que ele fizesse isso, porque sabia que se Jesus fosse para a cruz e morresse, também existiam profecias que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Então a maior derrota de Satanás foi quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja Deus. Então a missão do inimigo era fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Se você gostou desse vídeo, você já pode dar seu like, compartilhar, fazer comentários e enviar esse vídeo para os seus amigos aí, para que você possa tirar suas dúvidas. Eu citei 3 exemplos aqui que onde a Bíblia se cala, eu não devo ter voz. E que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e que seja abençoado com esta mensagem para a glória de Deus. Você pode deixar o seu comentário aí, compartilhe.